Meus irmãos, eu peço que a igreja abra suas Bíblias na epístola de Filemão, na carta que o apóstolo Paulo mandou ou escreveu a Filemão. Se tiver com dificuldade de achar, fica um pouco antes de Hebreus. Hebreus é um livro maior do Novo Testamento, voltando ele, você vai achar lá Filemão. Está depois do livro de Tito também. Antes de entrarmos no texto, meus irmãos, eu quero fazer um panorama aqui do que estava acontecendo, que resultou na escrita desta carta aqui. Durante o ministério do apóstolo Paulo, ele acabou fazendo diversas coisas e muitas pessoas se converteram por meio da pregação dele. Dentre elas, uma pessoa chamada Filemão. Filemão, ele era um habitante da cidade de Colossos. Hoje em dia essa cidade fica lá na Turquia, se alguém tiver curiosidade de visitar ou de pesquisar na internet. Esse Filemão, ele era um homem de posses, ele possuía escravos, ele possuía uma casa razoavelmente grande, porque havia uma igreja na casa dele, que era a igreja de Colossos. Provavelmente ele foi convertido em Éfeso, porque Paulo nunca foi à igreja de Colossos. No decorrer do ministério do apóstolo Paulo, ele acaba sendo preso por causa do evangelho. Ele foi preso e foi mandado para Roma, e lá ele ficou preso. Hoje em dia nós temos a cidade de Roma, onde fica o Coliseu, é fácil de achar também. Só para vocês terem uma ideia da distância entre Colossos e Roma, 2.000 quilômetros. É a distância mais ou menos de São Paulo até Aracaju, então um pouquinho antes de São Paulo até Salvador. Essa é a distância. E Filemão, ele possuía um escravo chamado Onésimo. E nós falaremos hoje desses três personagens: Filemão, Onésimo e o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele escreveu lá 4 cartas, 4 epístolas. Ele escreveu Colossenses, Efésios, Filipenses e a carta a Filemão. A carta de Filemão, ela é uma diferente de todas essas outras. Ela é a que tem que tem menos conteúdo doutrinário, mas ela tem um ensinamento muito importante. Acontece que esse escravo de Filemão, chamado Onésimo, ele fugiu do seu senhor. Fugiu e ainda o fraudou. Ao que tudo indica, ele furtou algo do seu dono, do seu proprietário. Lembrando que na época a escravidão era algo legitimado pelo Estado. E Onésimo fugiu de Filemão, deu um prejuízo para o seu senhor e fugiu para o melhor lugar que tinha para ele ficar escondido, que era Roma, cidade grande, uma população gigantesca, e ali ficaria fácil ele se camuflar no meio do povão. De alguma forma que nós ainda não sabemos, ele se encontrou com o apóstolo Paulo, que estava em Roma, e ele foi convertido por instrumentalidade do apóstolo Paulo. Então nós temos esses 3 personagens: Filemão, que foi convertido por meio do apóstolo Paulo lá em Colossos. Nós temos o escravo fujão Onésimo, que também foi convertido por meio do apóstolo Paulo em Roma, e nós temos o apóstolo Paulo, que estava lá preso. E é nesse contexto que, após a conversão de Onésimo, ele conta para Paulo que ele era um escravo que havia fugido e havia dado prejuízo para o seu senhor. Na lei daquela época, se você pegasse algum escravo fugitivo, você tinha 2 opções: ou você mandava ele de volta para o senhor dele, ou você vendia o escravo e mandava o dinheiro para o dono. O que Paulo fez? Ele cumpriu a lei. Por quê? Ele mandou Onésimo, que era o escravo fujão, de volta para Filemão. Porém, ele não mandou ele de mãos abanando. Ele escreveu essa carta e mandou para Filemão. E é isso que nós vamos ler agora, tendo em vista esse contexto do que estava acontecendo. Aí Paulo escreve essa carta e manda que Onésimo a levasse para Filemão. Então, por gentileza, acompanhem a leitura da carta de Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa.
Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida neste momento, eu te peço que o teu Espírito Santo nos conduza na exposição da tua palavra de modo fiel, e que o teu Espírito Santo também faça com que nós entendamos o teu ensino, com que nós o guardemos e que nós saibamos agir conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então é esse o contexto que nós temos. Nós temos um prisioneiro que havia fugido, que estava com Paulo, havia se convertido por intermédio dele, e agora Paulo o manda de volta para o seu senhor e manda essa carta. Essa carta, ela tem como ponto principal o versículo 10, que diz: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O propósito dessa carta era que Filemão recebesse Onésimo, aquele escravo, fujão, aquele escravo que havia dado um prejuízo enorme para Filemão. Às vezes não entra na nossa cabeça o tanto de prejuízo que esse Onésimo deu para o seu senhor. Mas pensem comigo, se Filemão tivesse mais escravos, um escravo fujão era complicado. Poderia resultar em rebeliões e dentre outros problemas. E o pior, ele voltando e não sendo punido, também geraria muito problema nos outros escravos também, que poderiam se motivar a também fugir ou a se rebelarem. Filemão, ele tinha o direito de punir Onésimo. Ele poderia açoitá-lo, ele poderia prendê-lo, ele poderia até matá-lo. Porém, Paulo, ele usa um dos principais princípios cristãos para que Filemão não fizesse isso, o princípio do amor. Ele fala na carta que ele poderia usar a autoridade dele como apóstolo e exigir que Filemão recebesse Onésimo e pronto, ponto final. Porém, ele acha que é mais prudente, ele acha que é mais vantajoso que a decisão não seja por força, mas sim motivada pelo amor. E é por isso que ele pede que Filemão use o amor
cristão para receber Onésimo de volta. E ele enfatiza na carta que Onésimo para ele é muito útil no ministério. Mesmo assim, ele o devolve para que Filemão também use de amor para com ele. A gente tem um conceito muito deturpado nos nossos dias da relação do que é o amor, ou do conceito do que é amor. Muitas vezes a gente para apenas naquele conceito abstrato do amor, aquele sentimentozinho do coração, um frio na barriga e coisas desse tipo. Só que o amor, meus irmãos, ele tem que gerar ações. Quando lá em João é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus, ele mandou seu Filho Jesus para que ele morresse pelos nossos pecados e nós fôssemos salvos. Então o amor de Deus gerou uma atitude, que foi o envio do seu Filho amado Jesus. Da mesma maneira, Paulo, por amar tanto Filemão como Onésimo, ele apela para o amor, e pelo amor ele escreve essa carta. Ele não precisava escrever essa carta, mas ele o faz. Onésimo era um escravo. Escravo naquela época não valia nada. Porém, aqui nós já temos um início muito importante da relação que os cristãos, a partir de então, tiveram com relação à escravidão. Nós temos cenas, ou conhecemos coisas muito complicadas, tanto da nossa escravidão que tivemos aqui no Brasil, como as escravidões que haviam na Grécia e na Roma antiga. Teve uma época lá que, nos muros de Roma, muitas crianças que os pais não queriam, eles jogavam elas dos muros para morrer. Jogavam dos muros, se morresse na queda bem, se não morresse ficava lá agonizando até morrer. E foram os cristãos que começaram a pegar essas crianças bebês e cuidar delas, dar um lar para elas, essas crianças que eram órfãs. Algumas pessoas que não eram cristãos, faziam a mesma coisa, porém elas faziam no intuito de cuidar dessa criança até ela ficar adulta e depois vender como escravo. Então, a partir de então, a questão da escravidão começa a ter uma nova guinada aí até os dias de hoje, que graças a Deus aqui no nosso país já foi abolida e não existe mais há um bom tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é que são 3 personagens e a gente às vezes pode se colocar no lugar de cada um desses personagens. Vamos começar por Onésimo, aquele que fraudou o seu Senhor, aquele que deu prejuízo, aquele que lesou, fugiu e sumiu no mundo. Quantas vezes nós somos o Onésimo? Nós lesionamos alguém, nós ofendemos alguém, nós maltratamos alguém e saímos de perto, e muitas vezes a gente pensa o seguinte, às vezes por orgulho de não querer ir pedir perdão, deixa que o tempo resolve isso aí, deixa, o tempo vai passando, aí outra pessoa finge que esqueceu, aqui ofendeu também, finge que não aconteceu nada e está tudo certo. Só que nós vemos pelo exemplo de Onésimo, que o arrependimento que ele teve o fez contar para Paulo que ele era um escravo fugitivo, ele poderia ter omitido essa história, principalmente porque ao contar isso, ele estava se colocando numa situação em que ele teria que pagar pelo seu pecado, vamos dizer assim, o seu pecado de ter fugido, o seu erro de ter fugido. Então ele assumiu o risco, ele contou para Paulo sabendo que ele poderia ser vendido de novo como escravo ou ser devolvido para ser preso, açoitado ou morto. Então o primeiro exemplo que nós temos para a nossa vida é isso. Se nós lesamos alguém, se nós ofendemos alguém, se nós maltratamos alguém, a hora é agora de pedir perdão, de ir atrás dessa pessoa e pedir perdão, mesmo que disso que nós fizemos tenha consequências, muitas vezes desagradáveis. Mas um cristão verdadeiro, ele faz isso. Ele comete erros, afinal nós somos pecadores. Só que quando nós cometemos esses erros, nós temos que nos arrepender. E a exemplo de Onésimo, nós poderíamos se arrepender e pedir perdão caso nós tenhamos ofendido alguém. E início de ano, é muito bom fazer isso. Estamos no início de 2022, muitas pessoas pegam e fazem projetos, metas para o ano, geralmente visando a si próprio. O que eu vou fazer para melhorar? O que eu vou fazer para ser melhor nisso, naquilo? Só que a gente esquece das relações também, das relações interpessoais. Será que eu ofendi alguém?
Será que tem alguém magoado comigo? Será que tem alguém ofendido por causa de alguma coisa que eu fiz? A hora é agora de pedir perdão. O segundo personagem, meus irmãos, é Paulo. A posição que o apóstolo Paulo tomou aqui, primeiro de humildade. Ele não apela à sua autoridade de apóstolo, ele apela ao amor cristão. Então, muitas vezes, nós estamos numa posição de ser mediadores, que é uma coisa que hoje em dia está meio raro. As pessoas que estão na posição de mediar algum conflito, ou ela se omite, ou ela, às vezes, complica mais ainda. Ela acaba, por meio de fofoca, por falatório, por qualquer coisa assim, botando lenha na fogueira. Então, muitas vezes, nós estamos na posição de ser mediadores de conflitos, e nós não podemos nos omitir nisso. Se você tem lá duas pessoas são amigas suas, mas estão brigadas entre si, será que você não pode atuar como mediador e tentar conciliar essas pessoas? Ao invés de falar para uma que realmente aquela lá é terrível, e para aquela você fala que para outra é terrível, e acaba alimentando o conflito mais ainda. Então nós também temos que adotar essa postura, como se nós fôssemos Paulo, e usarmos também do amor cristão para ser conciliadores. A Bíblia nos diz que nós cristãos devemos ser conciliadores. Mateus 5,9 vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E com relação à fofoca que às vezes a gente faz, alimentando mais ainda intrigas e conflitos, a palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios 13:3, que o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, que é um instrumento pequeno, mas que causa danos e muito graves. Então esse é o segundo personagem, Paulo. Nós muitas vezes estamos nessa posição de mediadores. E por fim, o último personagem, que foi o ofendido, Filemão. Filemão que foi ofendido, foi humilhado, foi maltratado, perdeu bens, perdeu posses, porque o seu escravo furtou ele, levou embora. Tanto que Paulo fala na carta que, se ele te deu algum prejuízo, bota na minha conta que eu pago. Afinal, ele era um escravo, provavelmente não tinha dinheiro nem para devolver, talvez gastou tudo, sei lá. Só sei que Paulo se coloca no lugar de fiador de Onésimo. Então, muitas vezes, nós estamos na posição de Filemão. Nós fomos ofendidos por alguém, às vezes há anos. E é engraçado que a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar. Por que nós devemos perdoar? Porque nós fomos perdoados da maior das ofensas possíveis. Nós fomos perdoados sem merecer, pela nossa rebelião para com um Deus santo. Nós nos rebelamos, nós somos rebeldes contra Deus. Mesmo assim, Deus manda o seu Filho para morrer por nós, para pagar os nossos pecados. Em Mateus 18, de 23 a 35, eu não vou ler a passagem inteira, mas ali nós temos a parábola do credor incompassivo. E é interessante a gente observar que nos versículos 21 e 22, o apóstolo Pedro disse para Jesus Cristo naquela ocasião: meu irmão pecará contra mim. Aliás, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? E Jesus Cristo responde a ele: 70 vezes 7, porque ele pergunta 7 vezes. Jesus Cristo usa essa fórmula, 70 vezes 7, para mostrar que é um número infinito. Vai dar 490 por dia, você tem que perdoar o seu irmão que te ofende. No decorrer dessa parábola, Jesus Cristo fala isso para o apóstolo Pedro, da necessidade de que deve haver o perdão, você deve perdoar aquele que te ofendeu. Ele continua contando essa parábola. E a parábola é a seguinte: então o seu senhor, chamando-lhe, disse, é a parábola do credor incompassivo. Mateus 18, de 23 a 35. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, que são os carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida.
assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola vai mostrar que uma pessoa tinha uma alta dívida com alguém, e esse alguém o perdoou da sua dívida gigante. Porém, ele não perdoou aquele que devia só um pouquinho para ele. Aqui é o exemplo claro da questão do perdão. Se nós fomos perdoados sendo quem somos, pecadores miseráveis, que merecíamos a condenação eterna, qual é a ofensa que a gente não pode perdoar do outro? Com certeza ela vai estar aqui embaixo da nossa ofensa maior ao Deus Santo. Então, meus irmãos, nós temos que seguir o exemplo de Filemão e perdoar, que foi o que aconteceu com Onésimo. Tanto é que se ele não tivesse perdoado Onésimo, essa carta provavelmente nunca teria chegado à nossa mão. Ele teria pegado e jogado fora. Mas essa carta chegou à nossa mão. Ele tinha uma igreja na casa dele, como eu já falei, foi lida perante a igreja. Então nós temos que ter isso em nossa mente muito bem claro. Perdoar aqueles que nos ofenderam. Perdoar, perdoar e perdoar. Lá em Mateus também, capítulo 5, 23 e 24, Jesus Cristo vai dizer que: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta, mostrando para nós a necessidade de perdão. E o que vai fazer com que nós perdoemos? Esse é o pulo do gato, é o amor. O amor que vai fazer com que nós perdoemos aquele que nos ofendeu. Essa, inclusive, é uma das partes da oração do Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos. Se nós não perdoamos, então é para Deus não perdoar também, porque eu estou pedindo perdão para mim do jeito que eu perdoo o outro. Mas se eu não perdoo o outro, então não precisa me perdoar também. Então vocês percebem que o amor ele vai gerar esse perdão. E é interessante a gente observar uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: por que nós temos a capacidade de perdoar alguém? Esse é outro pulo do gato. Porque nós só podemos perdoar alguém por causa da graça de Jesus Cristo. Sem ela, não adianta. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E é por meio do Espírito Santo que nós conseguiremos ter amor e demonstrar esse amor por meio do perdão daquele que nos ofendeu, daqueles que nos ofenderam. Então, o cristão, meus irmãos, por natureza, ele é um perdoador, ou deveria ser. E nós só podemos amar aos outros porque Deus nos amou primeiro. Em 1 João, no capítulo 4, versículos 19 e 20, e já caminhando para o final, eu gostaria que ficasse muito claro na cabeça de vocês e minha, essa passagem. Porque o apóstolo João ele vai dizer o seguinte: nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele, de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então acabe com aquele jargão que ficou famoso já no meio evangélico, de, eu perdoo, mas não quero nem ver na minha frente, não quero nem ver pintado de ouro. Muitas vezes isso não é perdão. E outra coisa, outro jargão famoso no meio evangélico, é aquele jargão de, sou crente, mas não sou trouxa. A pessoa me fez uma ofensa muito grande, isso aqui é imperdoável. Não tenhamos isso no nosso coração. Oremos, peçamos a Deus que o seu Espírito Santo
faça morada em nós e aumente a cada dia para que nós possamos demonstrar o amor de Cristo por meio do perdão. Que essa palavra fique guardada em nosso coração e nas nossas mentes. Amor e perdão. Se nós temos algo contra alguém, esse é o momento de resolver esse problema. Então, meus irmãos, para encerrar, vamos ser servos fiéis de Cristo. Vamos buscar ser servos fiéis. Se você ofendeu alguém, peça perdão. Se você está na situação de mediar algum conflito, medie. Una as pessoas e não faça com que se afastem. E por fim, perdoe o próximo que te ofendeu. Tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.